Que a Lei 1374 de 2022 trouxe mudanças significativas na carreira docente do Estado de São Paulo não é mais novidade para ninguém. Hoje eu vou falar nesse vídeo sobre as jornadas de trabalho, que é um tema que está gerando muitas dúvidas sobre quem vai ser obrigado a cumprir o tempo todo na escola, quem não vai, se aderir à nova carreira ou não. E, enfim, é sobre isso que eu vou falar hoje. O meu nome é Thiago Luz e você está no canal Thiago na Área. E tratando direto do ponto da jornada de trabalho, a Lei 1374 trouxe essas mudanças, né, com relação à jornada de trabalho, ao salário, gratificação da PEI e uma série de outras questões, a nova carreira, pagamento por subsídios, enfim. E muitas dúvidas foram geradas por conta disso e tem uma série de vídeos aqui no canal em que eu estou falando sobre esses temas. Então tem uma playlist aí sobre a nova carreira. Terminando esse vídeo, se você tiver dúvida, assista aí os outros vídeos e sairão outros vídeos ainda aqui no canal falando sobre esse assunto. As jornadas de trabalho estão contidas na lei a partir do artigo 9º. Então eu vou falar do artigo 9º, artigo 10º e o 11º, que fala sobre a carga suplementar de trabalho. Lembro que a lei foi publicada no Diário Oficial do dia 31 de março de 2022, das páginas 10 a 16 do Caderno Executivo 1. Então, o artigo 9º, vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar, seção 6 da jornada de trabalho. Tá? O artigo 9º, ele fala que ficam instituídas as jornadas, né? A carga completa de trabalho docente e a jornada ampliada de trabalho docente para os ocupantes do cargo de professor de ensino fundamental e médio, assim caracterizados. No caso, essa é a nova nomenclatura dos cargos de professor que estiver enquadrado na nova carreira. Tá? Então, não será mais PEB 1 e PEB 2, será professor de ensino fundamental e médio. O item 1 diz que a jornada completa de trabalho docente são de 25 horas de trabalho semanais. O item 2, a jornada ampliada de trabalho docente, são 40 horas de trabalho semanais. O parágrafo 1º diz que para professor de ensino fundamental e ensino médio designado para exercer função de especialista em educação e gestão educacional, aplica-se a jornada prevista no inciso 2 desse artigo. E aí, nesse caso, o especialista em educação e gestão educacional são as novas nomenclaturas, tá? Para vice-diretor, coordenador, etc. Esses cargos que são designados serão enquadrados na jornada de 40 horas. O parágrafo 2º diz que na hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, a carga horária total da acumulação não poderá ultrapassar o limite de 65 horas semanais. E aí eu peço para você que souber essa resposta, porque eu não sei dizer, tá, ao certo, é que até então, quem está na carreira antiga, se tiver acúmulo de cargos, Estado, o limite é de 65 horas semanais de trabalho, mas quem tem acúmulo com outras redes municipais e a rede estadual, o acúmulo não tem esse limite de horas, tem um limite desde que você tenha compatibilidade de dias e horários. Então, vamos ver como é que vai ficar aí, qual vai ser o entendimento, se vai ter alguma mudança nesse sentido, tá? Não sei dizer, não estou querendo criar alarde, mas é algo que a gente precisa aprofundar aí para discutir. Tendo essa informação, em outro vídeo eu posso trazer aqui com mais certeza para vocês sobre esse ponto. No caso, as funções de especialista em educação e gestão educacional estão contidas no artigo 7º dessa mesma lei, combinado com os artigos de 52 a 60. E aí requer regulamentação ainda. Quem vai ser enquadrado nessas novas jornadas? Todos que estiverem na nova carreira. Então, os docentes categoria F e docentes efetivos que fizerem adesão à nova carreira serão enquadrados aí nessas duas jornadas, tá? A jornada de 25 horas e a jornada de 40 horas. Os docentes categoria O não terão a opção de fazer adesão ou não, eles serão enquadrados na nova carreira. A dúvida que está aí no ar ainda é se esse enquadramento será imediato, assim que a lei entrar em vigor, a partir do dia 30 de maio, ou se esse enquadramento será ao final do contrato, quando tiver um novo vínculo com o Estado. Então, isso deverá ser regulamentado ainda por decreto e resolução, como será o enquadramento na nova carreira. Até então, não há nenhum documento ainda, até a gravação desse vídeo. Hoje é dia 23
de maio, não há ainda regulamentação sobre como será o enquadramento na nova carreira. Ainda na seção 6 da jornada de trabalho, o artigo 10 diz que a jornada de trabalho do professor do ensino fundamental e médio, que atua na trilha de regência, será composta de 2/3 da jornada em interação com os educandos e 1/3 da jornada em atividades pedagógicas na unidade escolar sem interação com o educando. Isso está contido na Lei 11.738 de 2009, que é a chamada Lei do Piso. 1/3 da jornada tem que ser com atividade extra-classe. Parágrafo 1º. O tempo de trabalho destinado às atividades pedagógicas sem interação com os educandos deverá ser cumprido integralmente na unidade escolar. Parágrafo 2º. A hora de trabalho terá a duração de 60 minutos. E parágrafo 3º. Fica assegurado ao professor de ensino fundamental e médio no mínimo 15 minutos consecutivos de descanso por período letivo. Então, aí no parágrafo 1º, ele acaba com a TPL, que é aquela aula de trabalho pedagógico em local de livre escolha. Então, o docente deverá cumprir toda a sua carga horária na unidade escolar. Parágrafo 2º, ele diz que a hora de trabalho é de 60 minutos, isso para efeitos de pagamento. Mas a aula, tempo de duração de cada aula é de 45 minutos. Isso não mudou. E fica assegurado aí o descanso por no mínimo 15 minutos. Então, para calcular qual o salário, né, aquele salário proporcional, para quem não tiver nem 25, nem tiver 40 horas atribuídas, deverá fazer um cálculo para chegar à hora, a quantidade de horas que ele vai trabalhar mensalmente. Então, vai pegar 1/3, vamos supor que ele tem 20 aulas com alunos. Então, vai pegar, esse daí vai ser considerado 2/3 e vai somar mais 1/3 da quantidade de aulas e fazer o cálculo da divisão por horas para saber quantas horas mensais que ele irá receber. Então, o valor da aula, da hora de trabalho, considerando aí o subsídio de R$5.000, será de R$25, fazendo a divisão por 200 horas mensais aí na jornada máxima que o professor terá. O artigo 11, ele fala sobre a carga suplementar de trabalho, que está mantida aí na nova carreira, né, nessa nova regulamentação. A carga suplementar de caráter facultativo corresponde ao número de horas prestadas pelo professor de ensino fundamental e médio, além das que estão fixadas para a jornada de trabalho a que estiver sujeito. Então, se o professor fizer a opção por 25 horas, e ele quiser ter mais aulas atribuídas, ele poderá a título de carga suplementar. No caso do docente categoria O, a Lei 1093 estabelece que o mínimo são 24 horas de trabalho semanais. Então, o docente, tudo indica que poderá fazer adesão por 25 ou por 40 horas de trabalhos semanais, tá bom? Parágrafo 1º. Diz que as horas prestadas a títulos de carga suplementar são constituídas de horas de regência de sala de aula e de horas de atividades pedagógicas, obedecida à proporção presente no artigo 10º dessa lei complementar. É aquilo que eu comentei. 2/3 da jornada em sala de aula com os estudantes e 1/3 para atividades extra-classe. Então, se tiver carga suplementar, também será computada aí nessa proporção de 2/3 para 1/3. Parágrafo 2º, na hipótese de exercício de carga suplementar, a quantidade total de horas trabalhadas não poderá ultrapassar o limite de 44 horas semanais. E parágrafo 3º, o valor da retribuição das horas relativas à carga suplementar, inclusive em relação ao período que ultrapassar o montante de 40 horas semanais, corresponderá ao valor da referência em que o docente estiver enquadrado e a jornada de trabalho a que estiver sujeito. Então, é aquela divisão dos R$5.000 por 200 horas. Essas são as novidades aí contidas na lei com relação às jornadas de trabalho. Então, se você ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vou tentando responder dentro do possível. Se algum colega comentar e você tiver a resposta, pode responder, aqui a construção é coletiva. No mais, era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Sempre que você puder, faça o bem. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.